Fala, guerreiro, tranquilo? Beleza? Tranquilão? Estudando muito? Certinho, isso aí. Como nós já tratamos na aula anterior, já falamos sobre os contratos de trabalho, falamos de uma forma geral sobre os requisitos extrínsecos, requisitos intrínsecos, falamos sobre as demais formas e peculiaridades do contrato de trabalho. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre os contratos de trabalho aqui no módulo de Direito do Trabalho no Mestre dos Concursos. Beleza? Lembrando o seguinte para você, durante todo o nosso estudo, a sua CLT tem que estar do seu lado, para você conseguir ir acompanhando e no momento da prova você ter aquela memória fotográfica e lembrar o artigo, lembrar a súmula, lembrar a orientação jurisprudencial, lembrar a resposta. Tudo bem? Nós vamos começar a falar sobre os contratos, vamos falar sobre as formas dos contratos. Então, muita atenção, importantíssimo que você saiba essa matéria. Essa matéria passou por algumas alterações com o decorrer do tempo, ainda assim, houveram recentes alterações quanto às súmulas, quanto à jurisprudência pertinente ao Tribunal do Trabalho, e daí a importância ainda maior de você estudar esse conteúdo, estudar essa matéria. Se houve atualização, é o que o examinador vai querer saber de você, se você está ligado ou não nessas atualizações que foram transcorridas dentro desse conteúdo. Beleza? Tranquilo? Sem problemas. Vamos começar então de fato, a nossa aula. Artigo 443 da CLT. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente, por escrito e por prazo determinado ou indeterminado. Nós temos aqui, então, as formas sob as quais são regidos os contratos de trabalho. O próprio artigo 443 da CLT, a própria CLT, traz para que nós possamos saber sob quais formas são regidos os contratos de trabalho. Poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito e por prazo determinado ou indeterminado. A regra é que o contrato seja expresso, por escrito e por prazo indeterminado. Essa regra não é absoluta. Se há previsão legal, é porque as demais regras aqui apresentadas no artigo 443 também são formas legais sob as quais estarão sendo regidos os contratos de trabalho. Ok? Nós vamos estar, durante essa aula, nós vamos estar estudando as formas sob as quais os contratos de trabalho estão estipulados dentro da nossa CLT. Ok? Vamos começar então. Contrato por prazo indeterminado. Como eu te disse, o contrato por prazo indeterminado, ele é a regra. Até mesmo porque nós temos dentro do direito do trabalho o princípio da continuidade da relação de emprego. Um dos pilares, uma das bases sobre as quais se estipula que o contrato de trabalho é por prazo indeterminado é o do princípio da continuidade da relação de emprego, o qual diz que o empregado, por ele não tem interesse em sair do seu emprego. O interesse dele é permanecer no emprego, porque através desse emprego, através desse trabalho, é que ele irá tirar sua fonte de renda, irá tirar o seu sustento. Portanto, o contrato por prazo indeterminado traz uma segurança para o empregado, a qual o contrato por prazo determinado não traz. O contrato por prazo indeterminado, o empregado, via de regra, ele vai continuar trabalhando até que ele tenha o desejo de sair da empresa, cometa a falta gravosa, a qual incida em um dos itens previstos no artigo 482 da CLT, que ensejem a justa causa, ou, ainda assim, por dispensa imotivada do seu empregador. Serão as formas as quais o empregado irá se retirar, irá sair do seu emprego. Mas, em regra, diante do contrato por prazo indeterminado, o empregado ele não tem previsão de término do seu contrato.
Ele continuará trabalhando, continuará prestando os seus serviços ao empregador. Aqui, justamente falando, como eu disse, acerca do princípio da continuidade, seguindo embaixo. Assim também se procederá quando desrespeitado qualquer preceito legal ou na duração ou na execução do contrato por prazo determinado, tais como o que nós estamos trazendo aqui. Em regra, apenas o contrato por prazo indeterminado ele não terá um prazo, um termo final desse contrato, porque ele, segundo a própria previsão, ele não tem data para o seu término, não tem data para o seu encerramento. Mas vão ocorrer situações também nas quais, dentro dos contratos por prazo determinado, estes se converterão em contratos por prazo indeterminado. Dentro dos contratos por prazo determinado que nós vamos estudar também, existem algumas restrições. E essas restrições se colocam principalmente numa ordem temporal, na qual o empregado ele tem um limite, ele tem um prazo. Dentro desse prazo, ele estará prestando serviços ao empregador. Encerrado esse prazo, encerram-se também as prestações devidas ao empregador. Porém, caso o empregado venha a transpassar, venha a ir além daquele prazo determinado dentro do contrato, seja esse contrato de experiência, seja esse contrato também contrato por prazo determinado, pouco importa, mas dentro da previsão de contratos por prazo determinado, que é diferente do contrato por prazo indeterminado, como eu já te disse, que existem previsões, existem situações nas quais o contrato por prazo determinado também, ele poderá se converter em contrato por prazo indeterminado, ok? A letra diz o seguinte: celebração de outro contrato por prazo determinado antes de 6 meses do término de um outro anterior, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos, conforme previsto no artigo 452 da CLT. Mais de uma prorrogação por igual de qualquer contrato por prazo determinado, segundo preceitua o artigo 451, porque é permitido sim a prorrogação do contrato por prazo determinado, não tem problema, desde que essa prorrogação respeite o limite legal imposto, já contando com a prorrogação, e essa prorrogação poderá ser realizada por uma única vez. Estipulação ou cumprimento de um contrato por prazo superior a 2 anos ou 90 dias, no caso do contrato de experiência, conforme regra do artigo 445 da CLT. Ok? Vamos então falar agora especificamente dos contratos por prazo determinado. Como eu já adiantei um pouquinho para a gente poder entender também sobre o contrato por prazo indeterminado. O contrato por prazo determinado, como diz o próprio nome, ele tem um termo final. Ele tem um termo, a partir deste termo, o empregado ele não tem mais vínculo com o empregador. Até em relação ao contrato por prazo determinado, houveram algumas alterações mediante súmulas do próprio Tribunal Superior do Trabalho. E é importante, e nós vamos ver durante a nossa aula, que essas súmulas você precisa saber. Você não pode deixar passar desapercebido, porque pode fazer diferença na hora da sua prova. Então, os contratos por prazo determinado, eles têm um prazo para que eles se encerrem. Diferentemente do contrato por prazo indeterminado, o empregado sabe quando ele está começando e sabe quando ele deixará de prestar serviços ao empregador. O contrato por prazo determinado é a exceção à regra da indeterminação dos prazos dos contratos de trabalho. Essa espécie de contrato é formal e exige forma escrita. Então nós vemos mais algumas restrições para poder haver um limite aos contratos por prazo determinado. Imagina a seguinte situação, na qual o empregador chega para o empregado e estipula verbalmente um contrato com ele, de tal forma que esse contrato, segundo esse empregador, seja por prazo determinado. Diante dessa possibilidade, o empregado ele poderá, a qualquer momento,
alegar que não, ele apenas foi convidado para trabalhar, para prestar serviços ao seu empregador. Não há qualquer documento que venha limitar realmente que esse empregado tinha um prazo para início dos seus serviços e um prazo final para o término dos seus serviços. Até mesmo o empregador, ele poderia se valer da hipótese do contrato por prazo determinado de forma verbal e apenas tacitamente, ele poderia se valer disso para também alegar em um eventual contrato verbal por prazo indeterminado firmado com o empregado, ele poderia alegar que esse contrato não seria indeterminado, mas que sim informou ao empregado que esse contrato teria um termo. Aí vem o próprio resguardo da CLT para que o empregado não seja prejudicado e ainda assim o empregador possa correr atrás dos seus direitos, estipulando que o contrato deve ser formal e de forma escrita. Nos contratos a termo, não se adquire estabilidade. Aqui eu quero destacar o seguinte para você: mesmo que, por exemplo, uma mulher fique grávida durante o prazo do contrato, esta não adquire estabilidade. Essa afirmação aqui, ela caiu. Ela caiu. Por que você deixou aqui, professor? Justamente para você ver que o examinador, ele poderá muito bem, na hora da sua prova, trazer essa afirmação. Por quê? Durante toda a nossa vida de estudo, nós aprendemos que a grávida, quando adquire essa condição em período de contrato por prazo determinado, ela não tem direito à estabilidade. Isso caiu. Caiu. Por quê? Agora, mesmo que no contrato por prazo determinado, na duração do contrato por prazo determinado, a mulher venha a se tornar gestante, ela também adquire a estabilidade. O que nós vemos nessa afirmativa não é mais verdade. O que nós vemos aqui não é mais aplicável na Justiça do Trabalho. Nos contratos por prazo determinados, também se adquire a estabilidade na condição de gestante. Ok? Nós vamos ver isso segundo o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Súmula 244 do TST. Artigo 443. Considera-se como contrato por prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo pré-fixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada, ratificando que nós já tratamos de uma forma mais direta. Artigo 443, parágrafo 2º. O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando: a linha A, de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo, e estipulação máxima de 2 anos. São esses pequenos detalhes mais fundamentais que você tem que guardar. Porque aqui nós vemos que a duração máxima de um contrato por prazo determinado será de 2 anos. 2 anos, ok? A linha B, de atividades empresariais de caráter transitório, estipulação máxima também de 2 anos. E aí vem a exceção a essa regra de 2 anos, que é o contrato de experiência, que tem a duração máxima de 90 dias. Professor, o que é o contrato de experiência? É aquele contrato que o empregador firma junto ao empregado antes de que venha a contratar o empregado de fato, venha estipular com ele um contrato por prazo indeterminado. Esse contrato por experiência é uma forma pela qual a própria legislação garantiu ao empregador que este venha a conhecer os serviços prestados pelo seu empregado. Os serviços prestados, se estes irão se adequar à empresa ou se será satisfatório ao desempenho das funções
ali desejadas. Contrato de experiência, duração máxima de 90 dias. Lembrando, pode ser prorrogado por uma única vez, devendo respeitar esse limite de 90 dias. Então, se inicialmente o empregado é contratado pelo contrato de experiência para desempenhar funções durante 60 dias, esse contrato pode ser prorrogado por mais uma vez, sendo que essa prorrogação terá de ser obrigatoriamente de 30 dias. Passados esses 30 dias, ou caso venha a ser estipulado prorrogação do contrato por período superior a 90 dias, esse contrato irá ser convertido em contrato por prazo indeterminado. Artigo 445 da CLT. O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, observada a regra do artigo 451 da CLT. Artigo 451. O contrato de trabalho por prazo determinado, que tácito ou expressamente for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação do prazo. Trazendo mais uma vez aquele exemplo do contrato de experiência. Digamos que o empregado ele foi contratado mediante contrato de experiência para desempenhar suas funções durante 45 dias. Posteriormente, o empregador, desejoso ainda de verificar se realmente o empregado ele iria satisfazer as necessidades da empresa, o empregador ele prorroga esse contrato por 30 dias, totalizando então 75 dias. Ainda não conseguindo averiguar se seria o necessário, ele prorroga por mais 15 dias, atingindo então o limite de 90 dias. Essa segunda prorrogação, mesmo que pelo prazo de 15 dias, e ainda assim dentro do limite de 90 dias, ela gerou um contrato por prazo indeterminado. A prorrogação, ela poderá ser por uma vez. Artigo 452 da CLT. Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. Digamos que, dentro desse exemplo do contrato de experiência, feito tudo certinho, tudo dentro dos limites legais, até mesmo inclusive a questão da prorrogação, contratado por 60 dias, prorrogado uma vez por 30 dias, totalizou 90 dias. O término do contrato de experiência. O empregador não quis continuar com esse empregado, encerrou o contrato de experiência. Porém, dentro de 6 meses, ele oferece novo contrato de experiência ao seu empregado. Caso venha a ocorrer esse fato, ainda assim estará ensejando na formação de um contrato por prazo indeterminado, segundo a própria previsão do artigo 452 da CLT. E devendo, obviamente, respeitar a questão da prestação de serviço especializado e da realização de certos acontecimentos. Diante desses fatos, se torna inevitável o término do contrato de trabalho. E caso venha a haver novo contrato dentro do prazo de 6 meses, não implicaria na formação de contrato por prazo indeterminado. Contrato de experiência, que a gente já deu uma pincelada. O que merece ser destacado, e é o ponto principal do contrato de experiência, tem o prazo máximo de 90 dias. A explicação nós já demos em um momento anterior, já dei para você a explicação em um momento anterior. É o momento no qual o empregador irá verificar se o empregado se adequa à empresa, se ele irá conseguir desempenhar as funções de forma plena, de forma correta, se ele terá um bom relacionamento com os seus colegas de trabalho, e ainda assim é a oportunidade na qual o empregado também irá verificar se ele tem o desejo de continuar na empresa. Os dois lados
irão se estudar as hipóteses. Portanto, ao término do contrato de experiência, o empregador poderá não contratar o empregado ou ainda assim contratar esse empregado por prazo indeterminado. E o empregado também tem à sua disposição aceitar ou não essa renovação, entre aspas, essa formação do contrato por prazo indeterminado. Súmula 188 do TST. O contrato de experiência pode ser prorrogado respeitado o limite máximo de 90 dias. Por que essa súmula? Anteriormente havia uma discussão se ao contrato de experiência também se aplicava a prorrogação pertinente aos contratos por prazo determinado. Segundo o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, o contrato de experiência também deve ser visto como um contrato por prazo determinado, pois tem um termo. Logo, deve se aplicar também a questão da prorrogação por uma vez aos contratos por prazo determinado relativos aos contratos de experiência. E, como eu já destaquei anteriormente, devendo ser respeitado também a questão desse limite legal dos 90 dias. Contrato de trabalho temporário. Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física. Atenção! Por pessoa física a uma empresa, para atender a necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e permanente, ou acréscimo extraordinário de serviços, e está regulamentado pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 74, e pelo Decreto 73.841, de 13 de março de 74. O que é o contrato de trabalho temporário, então? Lembra das festividades. Quando você falar e o examinador falar para você em contrato de trabalho temporário, você vai lembrar do Natal, você vai lembrar da Páscoa, você vai lembrar do Dia das Crianças, você vai lembrar do Dia das Mães. É naquele momento em que o mercado se aquece. O professor está com pressa, está passando aqui sem ter de passar. É aquele momento em que o mercado se aquece e a demanda cresce. Logo, a empresa, para atender a procura pelos produtos, a procura pelos serviços, ela tende a crescer funcionários aos seus quadros. Obviamente, esse acréscimo de empregados, ele se dá por um prazo determinado, tendo em vista a duração dessas festividades, levando em conta, obviamente, os momentos anteriores, aos quais já há um acréscimo na procura, até o momento no qual se encerra esse aquecimento do mercado. O contrato por prazo determinado, contrato de trabalho temporário, uma subespécie desse contrato por prazo determinado, também deve respeitar os limites legais no que se refere ao lapso temporal de duração desse contrato. Então, sempre que você ver na sua prova contrato de trabalho temporário, você vai lembrar do Natal, você vai lembrar do Dia das Mães, do Dia dos Pais, da Páscoa, Dia das Crianças, você vai lembrar das festividades. Lembra daquele pessoal que é contratado apenas para um período específico. Obviamente, como a gente já falou em um momento anterior também, nada impede que esse empregado contratado para o desempenho de um contrato de trabalho temporário, caso venha desempenhar com excelência, com extrema aptidão, aquilo que lhe foi confiado, e o seu empregador tem o desejo de contratá-lo de forma efetiva, ele poderá ser contratado sim, transformando esse contrato temporário em um contrato por prazo indeterminado. Artigo 10 da Lei 6.019 de 74. O contrato entre a empresa de trabalho temporário e a empresa tomadora ou cliente, com relação ao mesmo empregado, não poderá exceder de 3 meses, salvo autorização conferida pelo órgão local do Ministério do Trabalho e Previdência Social, segundo instruções a serem baixadas pelo Departamento Nacional de Mão de Obra. Logo, o contrato de trabalho temporário ele tem uma duração de 3 meses. Seguindo, contrato
de safra. Contrato de safra, ele se aplica apenas em um ambiente rural, apenas nas relações de emprego no aspecto rural. Safra, rural, rural, safra, ok? Não confunda na hora da prova e coloque que o contrato de safra também se aplica em relações de empregos urbanos, apenas se aplica aos vínculos empregatícios no ambiente rural. É o contrato empregatício rural a prazo certo, pois o termo final será fixado em função das variações das safras da atividade agrária. Entende-se como contrato de safra aquele em que as tarefas normalmente executadas são no período compreendido entre o preparo do solo para o cultivo e a colheita. Seu prazo máximo é de 2 anos e não pode ser prorrogado. Atenção! A regra do contrato por prazo determinado realmente é que o contrato de trabalho por prazo determinado ele tem a duração máxima de 2 anos. Porém, pode ser prorrogado por uma vez dentro do limite legal dos 2 anos. Já aqui no contrato de safra, esse contrato ele não pode ser prorrogado após o término da safra. Lembrando que a safra compreende o preparo do solo para o cultivo e a colheita. Podendo, entretanto, ser sucedido por outro contrato de trabalho. Aí vem a exceção daquela regra que diz que o contrato de trabalho, caso venha a surgir um novo contrato temporário dentro do limite de 6 meses, ensejará na geração de um contrato por prazo indeterminado. Então você observa que o contrato de safra ele tem algo diferente das regras observadas nos contratos por prazo determinado. Contrato por obra certa, o próprio nome já diz, o empregado ele é contratado para desempenhar um serviço específico, é contratado para desempenhar uma obra específica, algo que após o seu término gerará também o encerramento do contrato de trabalho. Contrato de estímulo a novos empregos. Importante também, já foi objeto de prova de concurso. É importante que você conheça também esse aspecto aqui dos contratos por prazo determinado. O contrato de estímulo a novos empregos, ele é pouco destacado, ele é pouco estudado. Daí a importância da gente trazer à luz para que você não venha a ser pego de surpresa na hora da prova. Esse contrato é diferenciado dos demais. Só pode ser implantado com a anuência do sindicato dos empregados. Então, primeira formalidade referente ao contrato de estímulo a novos empregos. Apenas com a anuência do sindicato dos empregados, devendo ser firmado através de convenção ou acordo coletivo de trabalho, e tem de haver acréscimo no número de empregados. Ou seja, não pode ocorrer uma supressão dos empregados para que venham ser gerados esses novos empregos. Não. A ideia do contrato de estímulo a novos empregos é que venha a haver um acréscimo, para que venha a haver uma geração de emprego. Não que seja gerado um desemprego para que venha a haver um emprego, não. E sim o acréscimo. Ok? Essa espécie de contrato de trabalho por prazo determinado está prevista na Lei nº 9.601, combinado com o Decreto 2490, incentiva a criação de novos empregos, trazendo ainda a redução nos encargos sociais e, consequentemente, nos seus custos. Esse estímulo é tanto para os empregados quanto para os empregadores. Os empregadores, para que venham também a gerar esses novos empregos,
eles têm de ser estimulados. E a forma pela qual a lei encontrou esses estímulos foi trazendo a redução nos encargos sociais. Nas hipóteses da Lei 9.601 de 98, havendo acordo coletivo ou convenção coletiva autorizando, é possível a contratação por prazo determinado em qualquer hipótese. A esta espécie não se aplica o artigo 451 da CLT, pois a prorrogação é livre. Como a gente já vem batendo na tecla, prorrogação por uma vez. Aqui no contrato de estímulo a novos empregos, essa prorrogação é irrestrita. Pode ser feita quantas vezes o empregador entender necessário. O artigo 452 da CLT, pois a sucessão é livre, ou seja, também não é aplicado. E os artigos 479 e 480, tendo em vista que a terminação é livre. Ainda assim, diferentemente das outras espécies, as instabilidades provisórias são garantidas durante a vigência do contrato. Esse final aqui, nós temos de recordar que em relação à figura da gestante, houve alteração na súmula 244 do TST, item 3. É respeitado também nos demais contratos de trabalho por prazo determinado a condição de gestante. Adquire sim a estabilidade, mesmo diante do contrato por prazo determinado. Artigo 3º da Lei 9.601 de 98 trata acerca do contrato de estímulo a novos empregos, e aqui você pode observar que vai trazer algumas regras, que vai trazer algumas formalidades, algumas limitações, algumas determinações, a fim de que seja cumprido o objetivo do contrato de estímulo a novos empregos. Assim como a regra, mesmo que ocorram várias prorrogações, é uma espécie de contrato por prazo determinado, não podendo ultrapassar os 2 anos. Olha só, essa regra de 2 anos, essa regra dos 2 anos, ela está presente praticamente em todos os contratos de trabalho por prazo determinado. Lembrando que o contrato de experiência tem um limite de 90 dias. A contratação pode ser feita em qualquer atividade. Ainda assim, devemos observar algumas regras pertinentes a este contrato. Quais são? Deve ser obrigatoriamente por escrito, anotação na CTPS, na Carteira de Trabalho e Previdência Social, os benefícios fiscais, encargos sociais reduzidos, 50% do percentual vigente, e deve haver depósito de FGTS na ordem de 2%, diferentemente dos contratos por prazo indeterminado, nos quais esse depósito do FGTS era na ordem de 8%, assim também como nos contratos por prazo determinado. Muito que bem, chegamos então ao final da nossa aula. Nesse momento nós vamos realizar alguns exercícios para podermos fixar o que nós aprendemos nessa aula de hoje, em que nós falamos sobre os contratos de trabalho. Contratos de trabalho por prazo indeterminado, contratos de trabalho por prazo determinado. Número 1. Assinale a opção correta de acordo com o contrato individual de trabalho regido pela CLT. Letra A. O referido contrato somente poderá ser acordado de forma expressa. Está errada essa afirmação. Está errada a afirmação. Por quê? Nós vimos que o contrato de trabalho ele poderá ser expresso ou tácito. Expresso ou tácito. Obrigatoriamente não necessita ser apenas de forma expressa. Letra B. É exigida a forma especial para a validade e eficácia do contrato em apreço, motivo pelo qual não é permitida a forma verbal. Está errado também. Nós vimos que o contrato de trabalho ele pode ser verbal ou escrito. Logo, contempla também a forma verbal de estipulação do contrato de trabalho. Letra C. Um contrato de trabalho por prazo determinado de 2 anos poderá ser prorrogado uma única vez por igual período.
Um contrato de trabalho por prazo determinado de 2 anos poderá ser prorrogado uma única vez por igual período. Cuidado, cuidado com essa afirmação, porque deve ser respeitado o limite dos 2 anos. Respeitado o limite dos 2 anos. Então, muito cuidado para você não errar esse tipo de questão na prova, que é pegadinha, ok? Letra D. No contrato mencionado, o contrato de experiência poderá ser prorrogado uma única vez, porém, não poderá exceder o prazo de 90 dias. Letra D é a alternativa correta. Número 2. A validade da alteração dos contratos individuais de trabalho dependerá, letra A, do mútuo consentimento, sempre que previsto em cláusula contratual. Letra B, da proposta do empregador aceita pelo empregado e ainda assim, desde que suas condições não resultem em prejuízos diretos ou indiretos ao empregado. Letra C, de acordo coletivo específico dirigido a todos os empregados do mesmo setor do estabelecimento. Letra D, da vantagem indenizatória a ser dada ao empregado, como forma de reparação em caso de rebaixamento. E letra E, da ausência de reflexos negativos na carreira, observados os critérios de promoção por merecimento e antiguidade. Essa questão aqui tem um grau de dificuldade um pouco maior, você pode observar, mas a leitura atenta de cada item, nós vamos conseguindo eliminar alguns pequenos erros que existem em algumas das alternativas. A alteração do contrato, se houver mútuo consentimento, não se perfaz obrigatória a previsão em cláusula contratual. Não apenas através de previsão em cláusula contratual que pode ser alterado o contrato de trabalho, mas também havendo consenso entre as partes. Alternativa A está equivocada. Letra B, da proposta do empregador aceita pelo empregado e ainda assim, desde que suas condições não resultem em prejuízos diretos ou indiretos ao empregado. Letra B é a alternativa correta. Lembrando que o empregado é figura hipossuficiente na relação. Então, o direito do trabalho procura resguardar, proteger o empregado em todas as situações, inclusive em eventual alteração do contrato de trabalho em que venha a haver consenso. Porém, esse consenso não pode trazer prejuízo ao empregado. Letra C, de acordo coletivo específico dirigido a todos os empregados do mesmo setor do estabelecimento. De acordo coletivo específico dirigido a todos os empregados do mesmo setor do estabelecimento. Não necessariamente precisa se dirigir a todos. Essa alteração ela poderá ser realizada de forma pessoal com o empregado. Letra D, da vantagem indenizatória a ser dada ao empregado, como forma de reparação em caso de rebaixamento. Está errado. E letra E, da ausência de reflexos negativos da carreira, observado os critérios de promoção por merecimento e por antiguidade. Também está errado. Alternativa correta, alternativa B. Terceira questão, sobre as hipóteses do contrato de trabalho a termo, é legítimo asseverar. Letra A, os contratos a termo, inclusive de experiência, previstos na CLT, com duração máxima de 90 dias, permite prorrogações em caso de serviços inadiáveis ou de força maior. Letra B, são modalidades de contrato a termo: contrato de experiência, contrato de safra, contrato rural por pequeno prazo, contrato por obra certa, contrato por temporada e contrato provisório. Letra C, os contratos a termo têm a finalidade única de aferir a adequação do empregado ao serviço. Letra D, a Lei 9601 não impôs qualquer limitação em relação ao número de empregados, trabalhadores, que podem ser contratados por prazo determinado. E letra E, a contratação de empregados por prazo certo tem como requisito essencial a assistência sindical no caso de prestação de serviço em território
estrangeiro. Aqui, ainda como na outra questão, é um nível um pouco mais alto, mas como eu sempre digo, é importante que nós nos preparemos com o mais difícil, para que no momento da prova nós não venhamos a enfrentar qualquer problema. Aqui na letra A, ele afirma que os contratos a termo, aí que a gente tem que ter cuidado, porque ele diz que os contratos a termo, inclui o contrato de experiência nisso, tem a duração máxima de 90 dias. Sim, o contrato de experiência tem a previsão que a sua duração é de 90 dias. Porém, os contratos a termo, em regra, eles têm o prazo de 2 anos. Aqui ele botou tudo num barco só, botou tudo num bolo só para te confundir. Tenho certeza que ele não te confundiu, porque você é fera braba, não vai dar mole. Letra B. São modalidades de contrato a termo, contrato de experiência, contrato de safra, contrato rural por pequeno prazo, contrato por obra certa, contrato por temporada ou contrato temporário e contrato provisório. Alternativa B, alternativa correta. Os contratos a termo têm finalidade única de aferir a adequação do empregado ao serviço. Nós vimos que a finalidade do contrato a termo não é apenas essa. Essa fundamentação se aplica de uma forma mais adequada ao contrato de experiência, que está contido dentro do contrato a termo. O contrato a termo, essa nomenclatura é algo mais amplo, não apenas para isso. O contrato a termo também pode ser para funções específicas, pode ser para desempenhar durante determinado período, mas não apenas para verificar, a adequação do empregado ao serviço. Letra D. A Lei 9601 não impôs qualquer limitação em relação ao número de trabalhadores que podem ser contratados por prazo determinado. Está errado também. Nós vimos que no artigo 3º da lei, ela traz alguns percentuais relativos à limitação da contratação de empregados por prazo determinado. Letra E. A contratação de empregados por prazo certo tem como requisito essencial a assistência sindical nos casos de prestação de serviço em território estrangeiro. Essa assistência sindical aqui se aplica ao contrato de estímulo a novos empregos, no qual tem de haver obrigatoriamente a anuência da entidade sindical. Ok? Alternativa correta, alternativa B. Número 4. No contexto da teoria das nulidades do contrato de trabalho, assinale a alternativa correta. Letra A. Configurar o trabalho ilícito é devido ao empregado somente o pagamento da contraprestação salarial pactuada. Está errado, porque deve pagar também, mesmo que de forma ilícita, deve pagar também os benefícios previdenciários. Letra B. Os trabalhos noturno, perigoso e insalubre do menor de 18 anos de idade são modalidades de trabalho proibido ou irregular. Alternativa B, alternativa correta. Letra C. O trabalho do menor de 16 anos de idade que não seja aprendiz é modalidade de trabalho ilícito, não gerando qualquer efeito. Errado também. Lembrando que mesmo que esse trabalho seja ilícito, o empregador obrigatoriamente ele tem de realizar o pagamento sim daquilo que é devido ao empregado, porque o ônus da relação de emprego incumbe ao empregador. Letra E. A falta de anotação da CTPS do empregado invalida o contrato de trabalho. Errado também, porque o que vale é o que ocorre na realidade, princípio da primazia da realidade. Mesmo que não haja anotação da carteira de trabalho, quando o empregador deveria ter feito, o contrato está em vigor. O contrato continua em vigor. Ok? Alternativa correta, alternativa B. Número 5. Em relação aos requisitos e efeitos do contrato de trabalho, julgue os itens subsequentes, colocando certo ou errado. Letra A. O contrato de trabalho pode ser escrito, verbal ou tácito, e seus requisitos são a pessoalidade, subordinação, onerosidade e a continuidade. O contrato por prazo determinado, como exceção ao princípio da continuidade, entretanto,
só é válido nas situações e pelo tempo expressamente previsto em lei. Não tem o que tirar, o que colocar aqui nessa afirmação. A afirmação está correta. Letra B. A CLT autoriza a formação de cooperativas destinadas à prestação de serviço. Não há vínculo de emprego entre elas e seus associados, ou entre estes e os tomadores da mão de obra, exceto quando a associação for mera simulação ou resultar em fraude aos direitos trabalhistas. A alternativa está correta, resguardando o empregado de eventual prejuízo gerado por dolo do seu empregador. Letra C. A alteração da estrutura social das empresas não afeta os contratos havidos com seus empregados. Correto. E letra D. O dono de obra é, em qualquer caso, responsável direta ou solidariamente pelos trabalhadores que tenham prestado serviços para a sua construção, ainda que esses trabalhadores tenham sido contratados por empreiteiros, quando estes inadimplirem contrato com os respectivos empregados ou ajudantes. A alternativa D está errada. A responsabilidade por estes empregados será daquele que o contratou. Ok? Aí, o nosso gabarito, seu gabarito, tenho certeza que você não teve dificuldade para realizar esses exercícios. Aqui nessa bateria de exercícios, eu coloquei alguns exercícios que fugiam um pouquinho do tema estudado na aula de hoje. Por quê, professor? E você fez isso? Para que você tenha o conteúdo fixado e no momento da realização da prova, você não venha a esperar que o examinador venha trazer tudo de forma organizada, de uma forma sequencial. Não, ele poderá muito bem realizar a averiguação, a realização da prova no momento da formação da questão, inclusive misturar vários temas, para que aumente o grau de dificuldade da prova. E nesse momento, você vai estar mais do que preparado para realizar a sua prova. Ok? Sem problema, chegamos então ao final da nossa aula. Espero que você tenha aproveitado e espero também que você continue estudando, mantendo o pique, que eu tenho certeza que isso tudo terá uma recompensa. Valeu? Até a próxima aula. Um abraço.